Olá, boa noite. Vamos aguardando o pessoal chegar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Gratidão pela presença. Hoje, do projeto Parcerias por Amor, mais uma live sensacional. E esta nossa live, gente, vai ser a última desta série, tá? E nós temos a honra de estar conosco aqui a doutora Wanda Patrocínio. Já já vou chamá-la, tá? Estão me ouvindo bem? Põe um positivo aí para mim, por favor. Boa noite, muito prazer, pessoal. Sejam bem-vindos. Doutora Wanda é diretora da Gerovida, pedagoga, mestre em gerontologia, doutora em educação, tudo isso pela Unicamp, né? Ela vai falar melhor para vocês. Vamos lá. Chamar. Essa live. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá! Oi! Seja bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Em primeiro lugar, gratidão por aceitar o meu convite. Aham. Essa nossa live desta série Parcerias por Amor, vai ser a nossa última por um tempo. Então você vai ser, especialmente você, vai fazer aí o nosso fechamento comigo. Né? Essas lives surgiram para que a gente pudesse realmente trazer para as pessoas vários olhares, várias ferramentas, para que elas pudessem escolher o que é melhor para a autocura, né? Para a sua vida saudável. Certo. Vamos esperar aí o pessoal chegar um pouquinho. Pessoal que está aí, o assunto de hoje é sensacional, imperdível. Manda um aviãozinho se vocês acharem que tem alguém aí que pode querer ouvir, né? Sejam bem-vindos. Boa noite. Wanda, vamos Eu acho que eu começar? vou só acender uma luz para ficar mais claro. Tá um pouco Tá. escuro? Tá um Só um pouquinho. minutinho. Se você puder, Tá. Só um minutinho, peraí. Boa noite, pessoal. Muito prazer em recebê-los aqui. Vamos lá. Enviem um aviãozinho aí para os convidados. Tenho certeza que muitas pessoas vão amar essa live. Obrigado, Raquel, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com você, de falar sobre esse tema. Quando você me fez o convite, foi uma honra poder participar da sua série de lives, de poder encerrar, fazer o fechamento. Então, agradeço imensamente, de coração, pela oportunidade de estar aqui com você nessa noite e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Ai, eu que agradeço. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre a sua história, como você chegou aí até a gerontologia, como você se inspirou com isso, né? Uhum. Tá, então tudo começou. Então, eu tive todo o incentivo da minha família para a questão dos estudos, e meus pais sempre valorizaram muito a questão da educação. Eles sempre acompanham as minhas lives. Eu já vi que minha irmã entrou aí quase agora, então provavelmente eles estão assistindo também. Então, tudo começou com todo esse apoio que eles deram em relação a isso.
E aí eu resolvi fazer, eu tinha um sonho muito grande de fazer universidade pública, então me esforcei, estudei, fui fazer Unicamp, que eu queria trabalhar com educação, principalmente educação com questões assim sociais, com grupos excluídos. Uhum. A entrada na gerontologia, Raquel, foi por um acaso. Eu sempre fui dessa área meio social, assim, então eu fui trabalhando com movimentos sociais, cooperativas populares, e nessas cooperativas tinham muitas pessoas acima de 50 anos. E uma colega falou assim, Wanda, por que você não presta gerontologia? Você já trabalha com esse público, é só você adequar o seu projeto. E era numa quinta-feira, eu adequei todo o projeto para o mestrado, fiz a inscrição numa sexta e passei. Né, passei pelo processo seletivo e passei. Isso mudou a minha vida, junto com a educação, que me deu uma base diferenciada, a questão de fazer o mestrado em gerontologia, assim, mostrou para mim qual que era o meu caminho, assim, né, o sentido de trabalhar realmente com a junção da educação para um envelhecimento saudável, para uma longevidade saudável. Então, o meu doutorado foi nesse sentido, foi desenvolver um programa de educação para adultos, para idosos no caso, para que essas pessoas pudessem compreender o que é necessário para elas viverem bem, para envelhecerem de forma saudável. E a partir daí, eu só trabalho com isso, eu trabalho com toda essa questão de educação, de reeducar o olhar das pessoas, o comportamento das pessoas, para que elas possam compreender que é possível ter uma longevidade saudável, uma longevidade com amor, que é o tema dessa live. Ai, que lindo! Isso. Então, mais ou menos assim que começou a minha história. E como começou a história com a homeostase quântica? E aí, em 2014, meu marido chegou em casa, o Martim, que muitos conhecem, também trabalha com HQ junto comigo. Ele chegou em casa, ele estava fazendo um curso de gestão empresarial, ele chegou em casa falando que tinha assistido uma palestra, tinha feito um curso com o Sérgio Roberto Secato Filho, né, quem desenvolveu a HQI, e que ele tinha ficado impressionado com a técnica que eu tinha que conhecer. Aí fui lá, assisti a palestra com o professor Sérgio, muita coisa eu não entendi, né, muita coisa não... Para mim era uma viagem realmente, mas como ele falava assim, você não precisa acreditar, você só tem que querer alterar a sua realidade, ajam como cientistas, foi isso que eu fiz. Porque eu tinha muitas questões... Isso, foi por essa parte, foi por essa fala. E como eu tinha muitas questões que eu queria trabalhar na minha vida, eu fui testando tudo que ele foi falando, e a partir daí entrei, vi os resultados e fui seguindo. Aí fiz o curso básico, depois fizemos o curso de formação, e desde meados de 2016, 2015, nós já trabalhamos nessa junção da gerontologia com a questão da HQI. Gente, porque olha, eu deixei para falar agora, a doutora Wanda, ela é pesquisadora em homeostase quântica informacional, além de professora e terapeuta, né? Então, olha onde ela chegou de observar, garanto que na sua vida, né, Wanda? Sua, do seu esposo, as mudanças de realidade, depois na vida de todo mundo que está passando por vocês, né? É muito lindo. Né? Então vamos falar aí nosso tema, né? Todas as lives a gente falou com muito amor, e esses especialmente eu vivo, né, com a minha mãe hoje aqui, com a minha tia de 86 e 93 anos, então eu vejo o quanto nós temos que ter realmente muito amor. E abrir as cortinas, né, descortinar esse momento lindo do envelhecimento, é algo que a gente precisa ter. Precisa ter gente como você, espero poder te ajudar daqui para frente, de mostrar que a gente pode envelhecer feliz, né? Sim, é possível. Eu acredito que muito se fala na questão do medo de envelhecimento, né? Do medo de ter uma longevidade mais longa, né? Uma grande longevidade, o medo de se envelhecer, por conta, assim, de que, por muito tempo, né, as pesquisas na área de gerontologia, elas
são relativamente recentes, se formos pensarmos em termos de mudanças de paradigmas, em termos de ciência. Então, você pensar que na década de 50, 60, as pessoas não viviam tanto. E aí, realmente, velhice era associado à doença, associado à decrepitude, associado a todas as questões negativas, né? Até o termo mesmo de curar a velhice. Então, isso ainda é bem presente na nossa sociedade. Mas de lá para cá, tem muitos estudos que mostram que sim, é possível ter uma longevidade saudável, é possível sim envelhecer de forma saudável. E essa questão que você fala, o olhar para todo esse processo com amor, né? Olhar para esse processo de uma forma como o envelhecimento, nós falamos que ele caminha junto com o desenvolvimento. Então, a partir do momento que você nasce, você vai se desenvolvendo, e aí, por exemplo, uma criança de 5 anos é mais velha que uma criança de 2 anos. Um adulto de 30 é mais velho que de um de 20. Então, o envelhecimento é um processo. E a velhice é uma etapa da vida. E como olhar para essa etapa? Eu penso assim, se você desmerece a velhice, se você não considera, se você não quer falar sobre isso, você está negando a própria vida. Porque a velhice é uma etapa da vida. Então, se nós começarmos a entender que é um processo, e esse processo ele vai ocorrer da forma como você tratar isso no seu dia a dia, e você olhar a velhice como uma última etapa, mas é uma etapa da nossa vida, nós conseguimos olhar para isso de uma forma mais natural, e aí, consequentemente, os processos podem ser um pouco mais saudáveis. E se a gente for comparar com a natureza, né, Wanda? A natureza é assim, né? Tudo está em constante transformação nas suas etapas. Sempre a gente não pula etapa na natureza. Uhum. Então a gente e até quando pula, agora você falando, até quando pula, não sei, acho que todo mundo já viu aquela historinha de que tinha um casulo e sim. o homem, para ajudar, né, sai lá de dentro, ele começa a tirar o casulo, e aí quando o animalzinho não sai tão forte, porque ele não teve todo o processo dele, o tempo de processo. Então, é importante respeitar todas as etapas. Temos, sim, os aspectos negativos da velhice, não negamos isso. E isso é um dos fatores que é importante as pessoas saberem, para que elas possam, mesmo estando lá, elas saibam o que elas ainda podem fazer para se cuidar, ou quem não está lá ainda, poder fazer, o que eu posso fazer para chegar lá de forma mais saudável. Então, não se nega que existem os aspectos negativos, mas é possível você trabalhar nesses aspectos para que você possa chegar na velhice de uma forma mais saudável. Uhum. E a gente assim se preparando para ela com esse amor, né, com esse olhar de amor e de uma realidade, até o nosso organismo, não é que ele não vai envelhecer, mas ele vai se preparando, né? Novas conexões vasculares vão acontecendo, e é muito lindo isso, tanto no cérebro como no coração, em todo o nosso corpo, quer dizer, é natural. Até envelhecer assim, com essa leveza, até o nosso corpo ele ajuda. Não Responde. Que não aconteça, né? Isso, ele responde, exatamente. Não que não aconteça o envelhecimento, mas ele pode ser leve, né? Isso que a gente tem que colocar aqui. Isso mesmo, a questão de você, quando você se olha, se você esse primeiro passo, a aceitação da velhice como uma etapa do ciclo vital, o envelhecimento como um processo. O primeiro passo, essa aceitação do envelhecimento, que naturalmente, com um processo natural, a compreensão de que existem as possibilidades negativas, mas o que eu posso fazer, então, para me cuidar? E essa busca realmente que nós temos muito forte do amor próprio. Quando eu desenvolvo o meu amor próprio, quando eu olho para mim com amor, eu me cuido melhor. E meu organismo responde melhor. Tem vários estudos que mostram que pessoas mais felizes, pessoas que têm mais cuidados com a saúde, elas envelhecem de forma mais saudável.
Então, o organismo, ele responde a esse processo de olhar para si com amor e se cuidar com amor. Então, quando você tem esse lado de se conectar consigo mesmo, o seu corpo, o seu organismo, ele vai responder de forma diferente também. Você falou agora de se conectar, né? Isso é algo muito lindo também, porque quando ocorre essa conexão, o corpo pode até estar no processo de envelhecimento, mas se a mente não para de crescer, né? A consciência não para de expandir. Então, olhar para isso, junto com esse amor próprio, e enfrentar, se é que eu posso falar enfrentar, mas essa etapa com a mesma leveza de uma juventude. Né? As pessoas, Wanda, no geral, têm muito medo de mudança, não é? E essa mudança, essa fase... Pois não, pode falar. Eu penso que talvez, assim, não sei se necessariamente o medo da mudança, mas o medo do desconhecido. O medo de saber o que vai acontecer lá na frente. O medo de perder o controle sobre a sua vida, sobre a autonomia, a independência. Então, essa questão de não saber o que vai acontecer, isso traz uma incerteza, né? Uma insegurança nas pessoas. Só que esse medo aí do desconhecido, a gente tem que notar o quê? Que a única certeza que tem nessa vida, a única não, né? Tem a morte. É isso também. mesmo. É que as coisas mudam. Né? Então, isso mesmo. É lindo de ver quando a pessoa tem esse novo olhar para isso. E como que você, Wanda, então trabalha com isso efetivamente na Gerovita? Tá, essa você falou assim, antes de responder, só voltar um pouquinho na questão dessa conexão. Então, nós já começando um pouco da resposta, assim, nós trabalhamos com essa junção. Então, não existe a diferença entre corpo físico e mente, corpo físico e alma. Não, é um corpo integrado, é o ser humano. E aí, quando você olha para esse ser de uma forma integrada, você cuida de todos os aspectos. Então, na Gerovida, nós temos tanto um trabalho somente de orientação, se a pessoa só quer o tipo de orientação para uma longevidade saudável. Então, nós fazemos um trabalho de avaliar as condições. Então, tem várias possibilidades. Então, tem, por exemplo, avaliar as condições cognitivas, fazer testes de rastreio e implementar programas de estimulação cognitiva. Tem um trabalho mais completo que eu posso avaliar como um todo, todas as esferas da vida da pessoa, que nós chamamos de gestão gerontológica individual, que aí eu pego cada pessoa que vem, avaliamos o que ela deseja, onde ela tem dificuldades, e aí fazemos um plano para ela colocar em ação no dia a dia. Então, temos esse lado, temos a orientação familiar também para as pessoas que precisam, as oficinas e instituições. Tem todo um trabalho desse lado também de capacitação dos profissionais e o integrado com a homeostase quântica informacional, com a HQI. Então, nós também fazemos o atendimento de adultos e idosos para conseguir aí trabalhar traumas, crenças e ajudar as pessoas a fazerem as devidas eliminações e aí, quem sabe, aí trilharem um caminho de mais saúde e felicidade. Porque com esse envelhecimento aí saudável, né, vem a sabedoria, né? Eles têm muito para passar para a gente, né? Aqui em casa, a minha tia, que tem 93, ela é o reflexo da gratidão em pessoa. Ela não fala nada, não esboça a palavra, sou grata, obrigada, sim, claro, mas assim, em todos os gestos dela, aqui dentro da minha casa, ela está mostrando a gratidão. E junto com essa gratidão, ela mostra uma ingenuidade, uma pureza, que é a coisa mais linda. E mamãe também. E mamãe também, hoje na fase dela. Parece que, daí você pode me explicar melhor até, elas vão tirando toda, como é que eu posso dizer? Ficam sem filtro, né? As cascas da cebola, vamos dizer assim. Isso. É muito lindo. É um pouco assim,
quando as pessoas vão, não vamos generalizar, tá? Nem todo idoso é sábio, nem todo idoso tem boas, tem sensatez, tá? Mas, de modo geral, você ter mais anos vividos te traz mais experiência e pode te levar, assim, realmente a olhar para a vida de uma forma um pouco diferente. E aí você começa a perceber, assim, que coisas que você valorizava antigamente, né, as questões de padrões, de status, o externo, isso passa a não ser tão importante quanto o seu interno, as suas questões humanas mesmo. E aí, com o processo de envelhecimento, essas experiências podem fazer com que as pessoas tenham mais sabedoria. E você falou das pessoas da sua família, né? Meus pais também são grandes exemplos para mim. Eles, eu lembro que, além do incentivo, sempre que eu aprendi alguma coisa nova que eu tinha que testar, eles eram o meu laboratório. Eu ia para casa deles, eu tenho que testar eu tenho que fazer um teste aqui de rastreio de alguma coisa. Eu vou lá, testo com eles. Ou eles vinham aqui e eu treinava alguma coisa. Então, eles sempre me ajudaram nisso. E aí eu queria compartilhar um pouquinho como que a HQI ela pode ser um processo, uma ferramenta efetiva no sentido de ajudar nessa longevidade saudável, né? Porque, então, acredito que em outras lives você já tenha talvez explanado um pouco como a HQI funciona, mas, de modo geral, nós vamos... as pessoas idosas, elas têm mais chances de ter doenças e problemas de saúde, por quê? Porque elas acumularam mais traumas ao longo da vida, mais informações negativas ou mais excesso de positivo. Então, esses traumas acumulados que somatizados vão gerar as doenças e os problemas de saúde. Então, com a HQI, quando nós conseguimos identificar quais são essas informações e eliminar, nós conseguimos tirar esses, retomar um corpo mais saudável. E, paralelo a isso, Raquel, uma das coisas que mais dificultam essa longevidade saudável, com amor, são essas crenças que nós comentamos um pouquinho. As crenças em relação à velhice, que vai ficar doente, que vai precisar usar óculos, que vai ter demência, que vai ter problema auditivo, que vai ter artrite, artrose, osteoporose, todos os problemas. Né? Como já dissemos, isso pode acontecer, mas com a HQI nós conseguimos eliminar essas crenças, conseguimos mostrar, eliminar esses condicionamentos. E aí, se você não tem mais crenças, condicionamentos negativos que são limitantes, e você não tem mais os traumas que estavam gerando as suas doenças, o que reserva? Aumenta a chance realmente de uma longevidade mais saudável, né? Então, a HQI, ela veio para a Gerovida como uma ferramenta para, de fato, conseguir ajudar as pessoas nesse processo de longevidade saudável. Aí, perfeito, né? Perfeito. E tem mais opções aí na Gerovida que eu sei, que a gente conversou, que foi uma surpresa linda, que eu descobri hoje, né? Que você trabalha com muita arte aí também, né? Isso. Isso, e descobri que você também é bailarina. Isso. Não assim do seu porte, né? Não tive essa formação toda que você teve, né? Porque eu não fiz balé clássico, né? Eu fiz outros tipos de dança. Então, na infância, meus pais me colocaram em jazz. Eu falo que eu nasci aprendendo a sambar, mas aí eu fui buscando outras danças ao longo da vida. Então, eu fiz dança contemporânea, biodança, dança terapia, aí fiz dança negra contemporânea, fiz danças africanas e dança do ventre. E aí nós desenvolvemos todo um trabalho de dança e expressão corporal, para que os adultos e os idosos eles possam, eu falo assim, que nós trabalhamos com a dança que existe dentro de cada um. Todo mundo, se você se escutar, se você olhar para dentro, todo mundo tem condições de se expressar. E é isso que nós tentamos trabalhar com a dança com as pessoas adultas e idosas. Então, nesse momento de pandemia, eu estou mais resguardadinha, mais me afinando, mais me reestruturando para o ano que vem retomar esse trabalho de uma forma mais efetiva. Né? Então, montar aí, possivelmente um grupo de adultos e idosos, para formatar um grupo, dançar e se divertir, poder se expressar e criar.
É isso aí. E eles topam tudo. São super interessados, assim, né? Então é bem gostoso, assim. E você tem alguns casos aí para falar para gente de pessoas que já transformaram já a sua realidade, né? Dentro da Sim, Lum. Então vamos ouvir um da, pouquinho. tá. Agora na verdade, eu acho que eu me conectei com você assim, porque eu falei, eu tenho vários casos, né? Já trabalho com os atendimentos desde meados de 2015. Mas um caso recente que foi muito interessante, assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção antes de falar dos casos, uma coisa que também talvez eu possa se ajudar, o que eu percebo em muitas idosas, principalmente mulheres idosas que vieram para atendimento, muitas elas não estão num relacionamento afetivo com o seu esposo bacana, não estão felizes, mas elas não veem a possibilidade de separação. Tem tudo uma questão cultural, né, que você se casa para a vida inteira, Uhum. imagina na velhice eu vou me separar, mas elas têm muito medo desse medo da solidão, medo de ficar sozinhas, e aí acabam ficando num relacionamento que muitas vezes não é feliz. E a HQI ajuda nisso também, então eu consigo trabalhar essas eliminações de infelicidade, ou o que está fazendo para esse relacionamento não ser feliz, para elas, porque já que elas não querem se separar, para que elas possam conviver de uma forma um pouco mais harmoniosa. Então, recentemente eu tive uma senhora que ela veio por conta de uma questão alérgica, e nós trabalhamos ela estava assim, não conseguindo mais viver muitas questões assim na vida dela por conta dessa alergia. Aí ela fez um atendimento comigo, nós trabalhamos, né, as questões específicas da HQI de trauma de contato, especificamente com a questão de uma pessoa da família, e aí depois ela voltou para um retorno, eu orientei como praticar tudo, e ela sempre falava assim, eu não consigo fazer nada em casa porque se faz qualquer coisa, eu fico alérgica. E aí depois do atendimento, passou um mês, eu fiz o retorno, aí uma semana ela me ligou para falar que estava fazendo as coisas na casa dela, que ela estava conseguindo Ai, que já lindo. reverter a questão da alergia, tá? Então esse foi um caso, tem outro de saber realmente compreender essa questão que você falou assim, de eu entender o que eu quero, do que eu quero para mim, do que é importante, né, o que alimenta o meu interior. Então, se eu estou no relacionamento, mesmo que não me conforte, mas o que eu posso fazer? Então, a HQ, ela tem ajudado nesse processo de as pessoas conseguirem olhar para dentro e aceitarem, a primeira coisa, aceitarem que o envelhecimento é um processo natural. Uhum. Já tive casos também, não necessariamente da HQI, mas, por exemplo, a questão das dificuldades cognitivas, elas podem ocorrer por diversos fatores, né? Então, tem a questão da alimentação, se você tem uma alimentação que carece de alguns elementos que fortalecem o cérebro, né, o encéfalo, você pode ter problemas de memória, a questão dos remédios que você toma, que também pode levar a problemas de memória. E uma vez eu atendi uma senhora, que eu fiz um teste de rastreio com ela, e ela estava apresentando alguns comportamentos já de perda de memória. E eu fiz um teste, e não apresentou, assim, o resultado dela não apresentou nada que fosse patológico. E aí eu falei, olha, no meu teste não está apresentando, então de repente leva para um neurologista para fazer uma coisa mais aprofundada. E aí eles foram para o neurologista e o que apresentou é que ela estava com dificuldade de oxigenação no cérebro por falta de atividade física, porque ela ficava muito tempo sem movimento e aí a circulação sanguínea não acontecia de forma correta. Olha. E aí não chegava tanto sangue para o cérebro. Então ela não tinha nenhum problema assim, patológico, mas ao fazer essa mudança de hábito, ela conseguiu reverter essas falhas de memória que ela estava tendo. Então, se você me deixar, eu vou continuar falando e vou Não, seguindo nos pode meus casos falar, aqui. Depois eu queria só Então, falar um pouquinho sobre a diferença, né, cultural, que você citou duas vezes aí, e eu queria colocar quanto é bom ter pessoas como você,
Uhum. Pode Mas falar, pode vamos falar você. falando dos seus casos, eu quero saber também. Então, Raquel, eu penso assim, hoje, o que nós fazemos? A intenção, então, é tanto atender as pessoas idosas, mas também auxiliar nesse processo de longevidade saudável para a população. Então, nós atendemos também pessoas adultas, e eu até comento assim, que a longevidade saudável, né, ela pode começar lá na gestação. Então, se eu fazer um trabalho com uma gestante e ela poder se cuidar melhor, ela vai contribuir para um bebê melhor, uma criança melhor, e aí por aí vai, seguindo. Então, o trabalho hoje com adultos é muito interessante e nós fazemos muito isso nos nossos cursos. Então, nos cursos básicos de homeostase quântica informacional, nós colocamos uma partezinha, né, nós abrimos um parêntese fora do básico, para falar para as pessoas dessas possibilidades, dessas crenças, desses condicionamentos. E poder levar realmente essas informações para que as pessoas elas possam entender e possam elas praticar. Então, o trabalho realmente, por exemplo, muito forte de ajudar as pessoas que têm esse medo da morte, que têm esse medo da velhice por causa do medo da morte. Então, uma vez eu atendi, essa foi bem interessante, uma senhora já, que ela estava em processo de, assim, se continuasse do jeito que ela estava, ela seria uma pessoa que ficaria enclausurada, porque ela estava com síndrome do pânico, já tinha dezenas, uns 10, 20 anos que ela só ficava em casa. Ela só saía acompanhada para fazer as coisas que ela precisava, muito, assim, só se realmente precisasse dela. Se não precisasse, ela não ia. E tanto que eu fui atendê-la na casa dela. Então, fui lá na casa dela, fiz o atendimento e conseguimos identificar quais eram as causas informacionais dessa síndrome do pânico, quais eram os motivos que tinham levado ela a desenvolver isso. Aí o atendimento foi numa sexta. Quando foi na quarta seguinte, ela já tinha me ligado, Wanda, fui até lá o cartório eleitoral para resolver meu título de eleitor. Aí depois fizemos um segundo atendimento para conseguir, né, porque como eram décadas de síndrome do pânico, né, então fomos descascando aí as cebolas dela, e aí fizemos um segundo atendimento, e depois aos poucos ela conseguiu aí realmente retomar, ela falou, essa semana eu fui no cabeleireiro, já estou saindo para fazer caminhada. Então, imagina uma pessoa que ela ficaria restrita à casa por causa de um problema, de uma síndrome, ela conseguia aí sair, esse sair, fazer atividade física, fazer outras coisas, o quanto isso auxilia nessa longevidade saudável, auxilia a ela ter mais condições de boa saúde no dia a dia. Você está falando bastante das crenças, né, dos condicionamentos, é muito importante, porque a velhice vem com toda essa carga negativa, e aí a pessoa, mesmo que ela tenha condições, ela vai deixando de fazer algumas coisas. Por exemplo, se aposenta. Tá bom, agora me aposentei, né? Não é sempre, não generalizando, mas agora então não vou fazer nada. Né? E isso começa a deixar a pessoa cada vez mais sem um propósito de vida. A pessoa não pode perder o propósito de vida. Né? Perfeito, Raquel, isso mesmo. E isso é uma das coisas que é super importante ser trabalhado. Então, para quem já está ali nos seus 40, 50 anos, começar a pensar nisso, porque não adianta, assim, é claro que se você pensar quando você estiver lá, também ajuda. O importante é pensar. O que não pode acontecer é você realmente não fazer nada, né? Mas se você se prepara para esse momento de aposentadoria, isso aumenta as chances de você viver essa fase da vida de uma forma melhor. E, de novo, tem estudos que mostram que se você não se prepara, muitas vezes, quando você chega nessa fase... Porque, assim, no começo, Raquel, pode ser maravilhoso. Né? A pessoa está tão acostumada a trabalhar, que no começo pode ser muito bom não ter que fazer nada. Mas isso dura o quê? Dura o quê? Um mês, né? Um pouco mais que isso. Depois a pessoa começa... E agora? Começa a realmente não ter o propósito de vida. Então, nós falamos sempre assim, é importante que tenha metas, nem que seja a curto prazo. Eu vou fazer isso, eu vou trabalhar para isso, fazer trabalho voluntário, não importa.
E aí, por quê? Porque tem realmente essa possibilidade de aumentar as chances de depressão na velhice, quando não se prepara, casos de suicídio entre homens. Então, é realmente importante ter esse olhar, uma preparação para a aposentadoria. E quando nós fazemos esse trabalho de orientação individual, vai um pouco nesse sentido. Fazer um levantamento assim, do que eu gosto de fazer. Quais são as coisas que me agradam, que me deixam felizes, que eu posso futuramente preencher a velhice. Então, estava agora recentemente ajudando uma moça, né, uma senhora já, que ela está em processo de aposentadoria, já pediu, e o sonho dela é cantar. E ela está fazendo todo um preparo para isso. Então, além de se preparar para o medo da velhice que ela tem, ela está trabalhando isso que é o que ela sempre quis fazer, que é o cantar. Então, ela está trabalhando para isso, se preparando para quê? Para quando eu não tiver mais as obrigações de trabalho, ela poder preencher com isso que alimenta a essência dela. Então, de fato, a importância realmente de as pessoas se prepararem para essa fase. Também não precisa assim, vou fazer 1000 coisas, né? Claro que é importante ter o tempo de descanso também, mas poder se organizar para não ficar também sem ter o que fazer, né? E voltamos ao ponto do amor próprio, né? Sim. Do amor próprio, porque desenvolvendo amor próprio, você não deixa o outro também controlar a sua vida, porque acontece muito da família. Agora que você aposentou, vai querer fazer tantas coisas. Não, agora você tem que descansar, você não faz isso, não faça aquilo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? É toda uma questão cultural que você estava falando, né? Isso. Todo um tabu do que o idoso pode ou não pode fazer, né? E tem muito essa questão, assim, dos familiares terem uma super proteção em relação ao idoso, né? Por medo, por preocupação. Realmente tem toda uma questão, mas o que pode ser feito? Assim, eu conheço uma família que a idosa ela é de um jeito na casa de um filho e é de um jeito na casa de outro filho, porque a forma como eles trabalham são diferentes. Então, como cuidar melhor, né, entendendo o que os idosos precisam, porque assim, eles continuam ativos, com autonomia para saber o que eles querem. Então, dê voz para eles, né, para que eles possam realmente falar aquilo que eles desejam, o que é melhor para eles, enquanto eles podem, né? É claro que se uma pessoa está com um processo demencial, não dá para considerar muita coisa, mas no começo de um processo, na velhice de modo geral, é isso, né? E a gente estava falando, né? Queria falar sobre o fator cultural que a gente estava comentando, que você estava falando, porque eu morei 2 anos nos Estados Unidos e lá você vê os velhinhos na rua, mas assim, muito velhinhos. Tem toda uma estrutura diferente que eu acho que o seu trabalho, né, está plantando aí as sementes para isso, porque o nosso país pode muito mais, né? Mas lá eles dirigem até não sei que idade, você vê viajando por aquelas estradas enormes e o velhinho lá com a esposa, com o cachorrinho no supermercado, né? Mas tem todo um aspecto assim mais acessível, né? Tem aqueles carrinhos eles têm uma estrutura de saúde diferente, né? Aqui no Brasil nós temos uma estrutura de saúde, o SUS é maravilhoso, se for pensar como era antes e como é hoje, mas ainda dá para melhorar e precisa melhorar muita coisa ainda para a população que precisa de assistência à saúde pública, porque realmente assim dá para fazer muita coisa e a intenção realmente é como poder ajudar nesses processos, nessas instituições, nessas comunidades, nessas populações, para que tenham essa consciência, né, para que possam ter essa consciência das possibilidades, né? Então o Brasil ele é multicultural. Como chegar em cada lugar e poder adequar às condições das pessoas, né? Lá é tudo muito mais fácil para o idoso. Em relação à saúde,
você sabe que eu me deparei com uma surpresa. Aqui é muito melhor. Aqui os cuidados são melhores, sabe? Sim. Mas lá é tudo muito caro, tudo muito... Mas a prevenção é muito melhor. Olha como é que fica, né? Lá tem a prevenção que é muito melhor. Então, Mas eu acho que, na verdade, o trabalho que você tá fazendo, que a Jarovira está fazendo, está aí plantando para que aconteça isso aqui, né? Realmente um trabalho, tem tanto assim o trabalho de já ajudar as pessoas que estão com seus processos patológicos, com as suas doenças, que é o trabalho curativo, mas também tem a prevenção. Então, agora você comentando, eu fui procurada por uma instituição que eles estão fazendo um trabalho de prevenção muito grande com os idosos deles. Nós vamos montar oficinas para auxiliar nisso. Então, realmente, conseguir ajudar na mudança de olhar, porque se eu cuido hoje, o processo de envelhecer, ele tende a ser mais saudável. Se você cuida antes, você evita de você ter os problemas que você teria lá na frente. Então, realmente, dar um passo atrás para que lá na frente possa ser diferente. E pensando na HQI, né? Se você cuida, faz toda essa prevenção, os traumas com o corpo já desaparecem. Sim, né? Isso na verdade, mesmo. Muita coisa já muda. Sim, aí eu percebo claramente assim, o quanto a HQI ela pode, de fato, ser a ferramenta que vai ajudar no processo de longevidade saudável. Por quê? Porque realmente é isso. Quando nós alteramos as informações na consciência, nosso corpo vai responder e a tendência de ter menos doenças, menos problemas de saúde vai acontecer naturalmente. Então, tanto eu posso ajudar as pessoas que já estão no processo, já estão na velhice, quanto as pessoas que estão ainda um pouco antes desse processo. Né? Olha aqui os comentários. A Rosana está falando aqui, a saúde aqui é uma porcaria. É realmente cultural. Ela mora nos Estados Unidos. Ah, tá. Ela está falando dos Estados Unidos, isso. Está falando lá, a visão de lá. Eu achei que ela estivesse falando do Brasil. Eu falei, meu Deus, tudo bem que não é a mil maravilhas. Né? Mas eu fico sempre lembrando quando, assim, hoje eu estou com 44 anos. Eu lembro da minha infância, da minha adolescência, né, de precisar serviço público, o quanto era diferente. E quando eu já trabalhei com ensino técnico de você ir na universidade dando aula, e nós tínhamos uma disciplina de saúde coletiva. E eu fazia os alunos irem nos centros de saúde perto do seu bairro para ver o que tinha. E quase todos voltavam surpresos de, nossa, eu não imaginei que aqui no postinho aqui tinha isso. Nossa, eu fui super bem tratada. Então, assim, não estou assim romantizando que tudo é maravilhoso. Sim. Tá? Mas que realmente as pessoas colocaram um pano de que é horrível aqui o SUS e não olham, mas não é bem assim. Tem os centros que são bons, é claro que pode ter os ruins também, mas tem alguns centros de saúde muito bons e que fazem muita diferença na vida das pessoas. Né? Mas como tudo na vida, né? Tem sempre o lado bom e o ruim. Não dá para ser tudo, né? Assim, perfeito. Mas se a gente comparar com os Estados Unidos, é assustador mesmo. Aqui é muito melhor. As pessoas não conhecem, né? Na maioria das vezes. Por isso que ficam achando que aqui é ruim. Mas aqui a Health Studios falando aqui, cuidado emocional ajuda, claro. A Rosana colocando que o SUS é maravilhoso. E Raquel, falando do emocional, de fato, a questão da HQI, ela vai ajudar nesse processo emocional. Né? Porque quando nós trabalhamos com a eliminação de traumas, nós estamos trabalhando com essa eliminação das informações emocionais que foram acumuladas ao longo da vida, e o quanto esse processo pode ser transformado, né, na velhice. E na velhice, o quanto as pessoas, elas acumulam essas emoções, o quanto o emocional pode ficar baqueado.
e quando nós trabalhamos com HQI, o quanto nós conseguimos transformar essas informações. Eu estava conversando até com uma idosa esses dias, que ela era super resistente a falar das emoções dela, a fazer HQI, e esse dia eu estava conversando com ela, ela já se abriu um pouco mais, já conseguiu falar mais de sentimentos, reconhecer que ela precisa mudar. Então essas questões são muito interessantes, né? Quanto mais você consegue se olhar para dentro, mais fácil pode ser o processo aí de ter uma longevidade e envelhecimento saudável. E você já cuidou de alguém com Alzheimer? Ou no caminho dele? Já cuidei, não com a HQI, já cuidei com a HQI de modo intermediário, porque assim, com a HQI, a pessoa tem que ter consciência e lembrar-se das informações. Então, dependendo da fase que você pega o Alzheimer, a pessoa não tem condições. Então, uma vez eu já atendi uma pessoa que não foi a idosa que tinha, quem veio foi uma outra pessoa da família que conhecia muito bem o histórico dessa idosa. E aí nós fizemos todo o levantamento das informações, depois eu fiz o trabalho da HQI e pedi para ela levar para essa idosa. E aí essa idosa foi trabalhando isso e foi assim, o que hoje, assim, por mais que para a HQI, digamos assim, não importa qual seja o problema, se nós encontrarmos as causas informacionais, nós conseguimos ajudar as pessoas no seu processo de autocura, dependendo da condição do idoso com Alzheimer, esse encontrar a causa informacional é um pouco mais difícil. Então, a intenção, muitas vezes, é conseguir conduzir esse processo de uma forma mais leve, como você bem falou no começo. Então, que as perdas de memória ou as consequências de fato, né, que vão acontecendo com o processo da demência de Alzheimer, elas possam ser menos sofridas, né? E aí foi isso que foi acontecendo. Então, trabalhei nesse caso, depois outros com arte mesmo, como você falou no começo. Então, uma época eu trabalhava em atendimento domicílio, e aí eu fiz todo um levantamento do que a idosa gostava, junto com a filha. Na época eu não tinha HQI ainda, foi bem no comecinho da Gerovida. Eu abri a Gerovida em 2008, foi mais ou menos 2009, 2010. E eu trabalhava com arte com ela, então eu ia uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana, e eu fazia todo um trabalho para ajudar no sentido de desenvolvimento dela, porque o que nós precisamos fazer com a doença de Alzheimer ou qualquer outra demência? Nós precisamos estimular, né, para que tenha novas conexões, para que as sinapses continuem acontecendo. Então tem que ter estímulos diferenciados. Então no caso eu ia e nós fizemos um planejamento, e cada semana eu fazia algo diferente com ela, desde pintura, desenho, escutar música, cantar, passear, dançar. Então nós fizemos todo um planejamento para ajudar nessa questão da qualidade de vida e ajudar com que as perdas de memória fossem amenizadas. Então é bem bacana também, dá para fazer os dois juntos, né? Mas mais ou menos isso. Então, vamos dar a dica, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo, e aí nessa idade, perto dos 50, 60, cuide dos controles, né, Wanda? Ah, muito! Sim, sim. Cuide dos controles. Com certeza. Isso. E eu falo que eu sou quase uma ex-controladora. Né? Estou num processo já de quase autocura, mas ainda estou trabalhando isso. Mas, de fato, dificulta muito essa questão do controle. O controle ele pode levar a questão realmente da visão informacional, né? Ele pode levar essa questão do Alzheimer ou do Parkinson. Só que também dificulta no convívio com as outras pessoas. Então, quanto mais você tenta controlar uma situação, controlar o outro, mais difícil pode ficar a sua convivência com outras pessoas e até com você mesmo. Então, quando você começa a se trabalhar, deixar o controle ir, deixar as coisas fluírem naturalmente, eu falo isso de mim mesmo, né? Eu vejo o quanto é muito mais leve e mais fluente quando as coisas acontecem de forma mais natural, sem tanto controle. Então, estou nesse processo aí de quase
digamos aí, quase uma autocura de ser uma controladora. Isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas têm uma visão, na maioria das vezes, que eu já tenho percebido, que a gente que trabalha com HQI já está pronto, né, Wanda? E não é assim. É um processo, acho que é um processo aí de vida, né? Porque a vida não Sim. para, então nós estamos sempre enfrentando situações, as situações vêm. Agora, como a gente enfrenta essas situações, né? É que muda Isso mesmo. o nosso olhar. Isso mesmo. Sim. E a questão de não deixar as coisas acumularem, né? Então, nós já fazemos todo um trabalho de limpeza, né? De eliminações, e as relações, elas tendem a ser mais tranquilas. Então, assim, evitar brigas, conflitos, discussões. Por quê? Porque nós fazemos um processo de eliminação para evitar levar toda uma carga emocional de uma conversa, para uma reunião. Então, como você falou assim, nós estamos, digamos, mais próximos de um equilíbrio, porque já praticamos HQI, mas as coisas vão acontecendo, são décadas de vida, né? Eu tenho 44, você tem por aí também? Então... Tenho 52 já. Então, quantos anos, né, de informações que nós carregamos também? Leva um tempinho para conseguir eliminar tudo, por mais que se pratique HQI todo dia, né? Exato. Eu sempre brinco, né, quando eu vou explicar, que eu conheci HQI com 47, então eu estava assim, né? No caso de negativos. Nem pensava nos positivos naquela época. Daí a gente, para cuidar de todo esse, aliás, aqui do passado, né? De todo esse passado, tem que ter um trabalho muita disciplina no começo, depois vai ficando mais leve e mais fácil, mas no começo... Isso. Disciplina, perseverança, dedicação, isso mesmo, isso mesmo. Aqui o pessoal falando, a Silvana querida que acompanha a gente, né? Que o SUS tem aberto aí terapias integrativas. Né? Isso mesmo, perfeito, que ajudam né? Muito no emocional, no auto-amor, Aqui, tenho melhor resultados na prática do HQI, a Silvana contando. Fez o trabalho com a mãe dela. É isso aí, gente. Aqui, a Elizabeth, que é proprietária do Health Studios. A HQI realmente muda muito o destino de cada um. Maravilhoso. Muito obrigada. Legal. Saúde. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos ver aqui. Novos canais, novas sinapses. A Elizabeth está falando aqui de estímulos. A HQI ajuda tudo isso, né? Sim. Aqui a Elizabeth falando também de Deus, né? Estou trabalhando muito também, mudando a informação, cada vez mais transformações, né? Aí comentou a questão de Deus, aí me fez lembrar de espiritualidade, né? Que é realmente também um aspecto importante para a longevidade saudável. Também tem alguns estudos que mostram que as pessoas que não importam então a espiritualidade, ela é diferente de religiosidade, né? Então a questão, não importa que religião que você tem, as pessoas que desenvolvem uma espiritualidade, elas conseguem lidar melhor com os problemas e faz mais essa conexão com algo maior. Então a importância realmente de um processo de você buscar essa espiritualidade, você se desenvolver, é um dos pilares também para uma longevidade saudável. É fundamental. Realmente nós temos que estar alinhado aí com algum tipo de prática, né? Que nos ajude essa conexão, que é a conexão com nós, né? Com a gente mesmo, na verdade. Olha, Wanda, já estamos aqui quase no final. Sim. Para a gente encerrar, eu queria ler uma frase de Jung, que eu gosto muito. Depois eu quero que você faça suas considerações finais. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui. Viu? Foi lindo para mim, garanto que para todo mundo também.
Então, porque como a gente trouxe aqui várias ferramentas, várias opções para a pessoa se ajudar, se autocurar, né? Cada um dá na sua a sua escolha, o que aquele momento é importante para ela, né? Então, ele fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é esse nosso recado com esse projeto, né? Parcerias por Amor, que hoje a Wanda amorosamente veio aqui para falar um pouquinho dessa etapa linda. Gente, é lindo, né? Para você não passar pelo envelhecimento, você tem que partir antes. Morrer antes. Né? Pelo amor de Deus. Então se preparem para degustar esse momento. Porque ele é lindo, como os outros. Eu não troco os meus 52 anos pelos meus 20, Wanda. Não troco. Então, por favor... Pois não, fale, conclua. Não, eu ia falar assim, que todas as etapas têm os seus ônus e bonanças. Então, todas as etapas têm os seus lados negativos e os seus lados positivos. A intenção é como equilibrar isso. É como conseguir vivenciar cada etapa de uma forma mais equilibrada. Como conseguir não deixar a balança pender. Também não dá para ficar só no extremo da maravilha, da felicidade, da alegria, porque senão daqui a pouco a balança pende para o outro lado. Então, é como conseguir o equilíbrio em cada uma dessas etapas da vida, para que você possa viver sempre de forma mais equilibrada. E aí, então, agradeço, né, Raquel, a oportunidade de participar desse encerramento com vocês. Eu desejo de coração que as pessoas possam se abrir cada vez mais para esse processo de entender a longevidade, de entender a velhice, entender que você vai envelhecer como você vive hoje, então o que eu posso fazer para modificar minha vida? Se eu conseguir fazer sozinho, maravilha. Se não conseguir, que procure ajuda, que se abra para esses processos aí integrativos, criativos, que possa, de fato, contribuir para as pessoas viverem bem, viverem de uma forma mais equilibrada. Então, agradeço a oportunidade. Quem tiver mais interesse, tem as redes sociais da Gero Vida, eu fico à disposição, para que possa contribuir com a longevidade saudável das pessoas. Isso aí. E você falou várias vezes, a gente dos mantras aí, que a gente pode brincar assim do HQI, mas é o equilíbrio, né, Wanda? É o equilíbrio em tudo. Sim. E daí lembrei, sabe do quê? De meu avô. Meu avô falava isso para minha mãe, para nós e para minha mãe. Equilíbrio, gente, equilíbrio em tudo. Ele já partiu faz muito tempo, mas esse foi o recado que ele deixou e contagia a nossa família toda. Essa luta, né? Esse trabalho para encontrar esse equilíbrio. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo no coração de todos. Um beijo no meu pai, na minha mãe e nas minhas irmãs. Um beijo, Raquel. Um beijo. Até mais. Até. Tchau.